É interessante como que as pessoas querem dialogar com Satanás, querem ter um diálogo com o M, o H, querem tentar ali convencer essa pessoa, sendo que eles estão enfeitiçados, estão dominados pelo pecado. Eu vou estar aqui falando sobre o meu testemunho de quando eu saí de casa, quando eu abandonei meu casamento de quase 20 anos e como o repúdio foi parte decisiva para que isso aconteça. E que na fase do repúdio não existe dó, existe egoísmo apenas. E eu vou estar aqui pegando alguns versículos bíblicos da pessoa que vive em pecado. O Deus deste século, 2 Coríntios 4,4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqui Paulo diz claramente que Satanás e o pecado seguem a mente da pessoa que foi dominada pelo pecado, impedindo a pessoa de enxergar a verdade. Então, não adianta lutar com as suas armas. Você já tentou lutar com as suas armas, assim como eu tentei. Porque eu tive relapsos de entender que estava tudo dando errado. Estávamos destruindo nossa casa, nossa família e nossos bens para terceiros, que tinham terceiros entre o M, o H, entre advogados, terceiros interessados mesmo nesse negócio. Sempre vão ter e vão aparecer, eles estão interessados para que dê errado, porque eles só querem. Leia Provérbios e tenha entendimento sobre isso. Quem quer realmente a destruição da sua casa e da sua família é o inimigo. E ninguém cai sozinho. Ele não cai sozinho, ela não cai sozinho, ninguém cai sozinho. Os dois são um. Se caiu é porque os dois falharam. Falharam na sua posição que Deus os chamou. A mulher tem uma posição dentro do casamento, o homem tem uma posição dentro do casamento, e quando ele resolveu levar como criança, brincar de casamento e brincar de pecadinho aqui e flertezinho ali, caroninha aqui, brincar, quando começa a brincar, o inimigo entra, ele entra. Então, aí quando a mulher se torna briguenta, porque desconfia de caroninhas, ela sabe espiritualmente o que está acontecendo. Então, quando eu estive nessa fase, eu era doida, louca, maluca. Depois que eu desisti dessa fase, não brigo mais, eu passei a cuidar de mim. E aí passei a usar roupas curtas, comecei a querer também flertar, já que ele pode beber uma bebidinha escondida, ficar piscando para outras, sumir com o dinheiro. Eu tive que trabalhar, e nisso de trabalhar, ficar 15 horas por dia fora de casa, o inimigo entra com seus pratos, não é? Então, eu não tive dó. Realmente, quem está escravo do pecado é cego, ele não tem dó, porque ele sente um repúdio tão grande. O casamento é duas pessoas, não adianta apontar o dedo só para quem saiu. A restauração não vai começar lá fora, ela vai começar em você. Se você não buscar por você, aonde você começou a errar, não vai ter restauração. Então, o meu testemunho é exatamente sobre isso. O pecado é sujo, o diabo é sujo, o repúdio não é de Deus. Então, eu vou aqui ter que ensinar vocês sobre essa parte, que tanto o pecado quanto o repúdio são odiados por Deus. O que é o repúdio? Na Bíblia, em Malaquias 2,16, Deus diz: eu odeio o repúdio, porque ele fere a aliança, destrói o propósito e a união. Então, quem repudia o seu cônjuge, não importa o tipo de pecado, ele está se rebelando contra Deus, tá? Não adianta. Você se rebelando contra Deus, você já se rebela contra toda a sua palavra. Eu li a Bíblia em parte, somente o que me interessava.
porque eu não queria ver, eu não queria ver. Então, ali quando Deus chama quem está, tem o cônjuge que traiu, que resolveu sair, então Deus chama para a libertinagem, né? Muita gente vê, chamou para a libertinagem, não vê que o capítulo 19 termina com uma pessoa decidida a viver somente para Cristo. Quem é capaz de viver sozinho, somente para Cristo, realmente não perdoe. Não queira continuar vivendo com a pessoa que está em fraqueza. Mas não é para isso que a gente foi chamado. Dentro do casamento, a gente deve dar a morte pelo cônjuge, que é o caso do homem. O homem é o cabeça do lar, ele dá a morte por sua esposa. Ele dá a vida por sua esposa e por seu casamento. E Jesus reforça em Mateus 19:8 que o divórcio, o repúdio, foi permitido por causa da dureza do coração do homem, mas não é o plano original de Deus. Em João 8:34, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E em Romanos 6:16 diz que quem obedece o pecado se torna servo do pecado e, consequentemente, já está morto. Então, o pecado ele aprisiona a mente. A pessoa que está em pecado, que está no adultério, que está com o M, que está com o H, não importa o motivo, ele está cego. Cego, sabe o que é uma pessoa escrava? Ele não tem livre-arbítrio. Ele tem livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio para quem é escravo. É como se ele tivesse ali carimbado, sabe o carimbo do escravo? Antigamente a gente vai ter que voltar na era medieval e explicar o que é um escravo. A mente dele é para servir somente aquela pessoa, que é o diabo no caso, né? Ele tem que ficar ali, por isso que a gente fala que a segunda aliança é a algema do diabo para segurar a pessoa no pecado. Então ele acha que ele tem que ficar ali, isso é algema. Não é aliança, não tem nenhum propósito divino nisso, não existe uma cláusula na Bíblia que diz isso. A liberdade da libertinagem que muitos pastores pregam é porque tem muitos homens que não conseguem se controlar e também não querem perdoar. E não querem lutar por sua esposa como Cristo lutou pela sua noiva, como Oséias lutou pela sua noiva. E o Velho Testamento termina com Malaquias falando sobre isso, que Deus odeia o divórcio, Deus odeia o repúdio. Então, a pessoa que está em repúdio, ele está em rebelião contra Deus. Tá? Então, por causa da dureza do coração do homem, e coração duro e arrogante é igual ao Saul. Saul se tornou duro e arrogante. E o Novo Testamento, ele começa com o último profeta. O último profeta antes de Cristo foi João Batista. E João Batista, como o último profeta que profetizou Jesus, assim que Jesus começou o seu ministério, João Batista bateu na mesma tecla que os do Velho Testamento, os profetas do Velho Testamento terminaram, sobre o casamento. E ele não pegou um casamento de um sacerdote ou de um escriba, de um fariseu. Não, ele pegou do rei, que não tem nada a ver. Rei Herodes, quem era Herodes perante a igreja, né? Ele é alguém lá que... Mas, plus escribas e fariseus e saduceus, por religioso, ele era o Deus da época, né? Ou seja, o escravo do pecado, naquela fase, já era todo o sistema religioso, cego. E apoiando Herodes com a mulher do seu irmão. E João Batista foi o primeiro mártir realmente por essa causa. Jesus não teria que morrer por causa disso, mas por causa do pecado de toda a humanidade. Então, ele se esquivou, no capítulo 19, de repudiar realmente o pecado do segundo casamento. Da aliança com alguém que já teve outra aliança. Não existe aliança com quem já foi casado. Não existe, isso são algemas. Então, a cegueira espiritual na qual eu vivi durante muitos anos e que somente Cristo conseguiu tirar. E não foi um processo fácil.
Não foi uma coisa assim, pum, de repente eu acordei, amei meu esposo e quis voltar com ele. Não. Não foi e não é fácil. Porque quando eu lembro da minha fase de escravidão, eu sei que ele está escravo e não tem entendimento mínimo da palavra e da vida espiritual, do que é realmente uma aliança e da herança espiritual que estamos deixando para a nossa família, para a nossa casa, para as nossas filhas. Então essa cegueira espiritual está destruindo completamente a família. E eu me apeguei ao versículo: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Em João 8,33, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando Cristo realmente me libertou desse sistema político-religioso que a Constituição e as religiões aplaudem, né? Então, quando eu fui liberta disso, então eu realmente fui livre. Livre em meu corpo, minha alma. E confesso, tem bastante barulho aqui, confesso de todo o meu coração, quando eu fui verdadeiramente liberto da escravidão, do pecado e da morte, o meu pensamento egoísta realmente quis pensar: então eu estou livre, eu luto por mim e pronto. Eu não preciso me preocupar com ele lá, ele tem livre-arbítrio, deixa ele lá. Eu pensei assim, no meu egoísmo. E ano passado eu comecei a lutar pela restauração. E cheguei a esse posicionamento, que quando Deus livrar ele lá, ele traz de volta. Fiquei 1 ano de molho, somente buscando a minha própria santificação, purificação. Eu vou ser feliz vivendo sozinha. As pressões da sociedade em cima de uma mulher sozinha é muito grande dentro de todos os sistemas. Todo mundo quer te empurrar para cima de qualquer um, né? Pode ser um velho, uma velha, pode ser qualquer um. Eles te empurram para cima. Por que você não arruma fulano? Por que você não fica com ciclano? Por que você não vai atrás do triclano? Eles inventam tanta gente que no final eu fiquei sem ninguém de amiga ou de amigo. Não consigo conversar com ninguém. Não consigo. Todo mundo quer me obrigar a ficar com alguém. Então, o meu isolamento foi só aumentando. E aí entra o pior. Quando eu não consigo restaurar a minha família, minhas filhas, e vejo elas se perdendo pela lei do pecado e morte, que é hereditária, que vem do pai para as filhas. E ali eu não posso fazer nada. E aí eu volto para Coríntios, capítulo 7, que fala que a mulher santa santifica o marido, do contrário os filhos são perdidos. Né? Ali fala, tanto a mulher santa santifica o marido, quanto o homem santo santifica a esposa, do contrário, seus filhos são perdidos. Se tornam escravos do pecado, porque é a herança hereditária deles. E aí, somente aí eu comecei a orar por ele. Porque no meu egoísmo eu achei só por mim, né? Eu tô bem, eu... Vai. Aí eu tive que ir na raiz, eu lutei, eu busquei, eu tentei achar a base bíblica, tentei achar exemplos bíblicos de divorciados, que abandonaram a primeira família, que abandonaram a primeira aliança. Tentei achar, realmente, cara, a gente se torna tão incrédulo, o repúdio cega a gente de tal maneira que mesmo a gente estando na igreja, vivendo a vida cristã, a gente está ali querendo deixar que se lasque lá, que fique lá, que morra lá. Bem assim, é o nosso egoísmo em nós mesmos. Deixa ele tem livre-arbítrio. Só que o pecador não tem livre-arbítrio, ele é escravo das algemas do Satanás. E a primeira coisa que Satanás fez foi pôr uma algema, né? Uma algema bem algemada ali para ele ficar lá preso. E ninguém tira. Ninguém, ser humano nenhum tira. Todo mundo vai dizer, ele vai largar a família.
Ele abandonou os filhos do ventre dele. Ele não tá nem aí. Passa aniversário, passa o que for, ele não quer saber. Mas lá os filhos dela, ou são deuses na terra, filhos de estranhos. Aí quando você lê em Provérbios como que o homem adúltero, ele dá a sua força, a sua energia, a sua vitalidade para filhos estranhos, falta de sabedoria e entendimento, essa pessoa não é cega, essa pessoa não está completamente cega e perdida em seu entendimento espiritual? É óbvio que sim. Então quem vive o outro lado do repúdio, no meu caso, dá vontade sim. O repúdio vai acontecer tanto por parte de quem saiu e não quer voltar, porque tem um repúdio ali, um coração orgulhoso, um coração duro, não vai querer voltar fácil, quanto por parte de quem foi traído. De repente nasce, eu não vou lutar porque eles falam tanta coisa, eu escuto tanta coisa, deixa eles lá, que seu, eu não vou fazer nada, eu vou cuidar só de mim. Vai, até que você vai ver toda a tua casa ruindo, de mal a pior. É como se o inimigo estivesse pelas beiradas, só comendo e destruindo e acabando com tudo, com todos. Então, não existe base espiritual que possa abençoar realmente um filho em Cristo e mantê-lo em pé em Cristo, sem ele buscar por si só a libertação, ou os pais fazerem isso para não deixarem essa herança. Porque se uma das minhas filhas fizer isso por si só, ela o fez, mas não pelas irmãs. Isso não será capaz. Muita gente está lutando por irmãos, por tios, por parentes, e a sua própria casa, o seu próprio cônjuge ainda está lá escravo do pecado. E, assim, eu recebo mensagem também de gente falando que eu não deveria estar fazendo vídeo porque a minha casa ainda não foi restaurada. Eu conheço, tá, aqui no canal, nos canais de YouTube, gente que está com 200 mil seguidores, que tem grupo, que tem escola de restauração, que tem curso, mentoria, que tem o que, e não tem a família restaurada ainda, já está no segundo, terceiro. Então eles começaram ali quando conseguiu trazer a pessoa de volta na primeira vez, que foi uma reconciliaçãozinha. Aí aceitaram de qualquer jeito. Agora querem ensinar como trazer de volta, sendo que somente é verdadeiramente uma restauração se for baseado na palavra, baseado nos princípios, baseado no arrependimento genuíno de ambos. E o comportamento seu vai definir se o outro realmente vai cair na real e se arrepender. A Bíblia diz que o homem não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. E também diz que a mulher não tem poder sobre o seu corpo, e sim o marido. Então, baseado nessa palavra, a gente liberta eles da escravidão do pecado que está lá. Somente a nossa oração pode libertar eles desse pecado, dessa cegueira. Aí eu faço isso na semana passada, no dia 30 do mês de maio eu fiz. Você sabia que toda vez que o homem se deita com a meretriz, ele se torna uma vez com ela? Você pode ter feito agora, mas se daqui a meia hora ele se deitou com ela lá, ele de novo está em pecado e você de novo precisa fazer essas orações, esse trabalho de limpeza. Porque toda vez que ele deitar com ela, ele de novo vai estar enlameado, sujo, em pecado, de novo vai estar. E aí você de novo precisa fazer todo o trabalho. Aí se ele separa dela e fica um tempo sem ninguém, tudo bem, mas se ele começar a andar com mulheres da rua ou com outras. Então, orar pela UEM, orar pelo OH, é fundamental, porque muitas vezes eles ajudam muito, porque eles vão começar a se negar, eles vão ver que existe algo sujo ali, existe algo errado ali, a consciência deles vai, eles vão começar a se negar, então essa frequência diminui. Contar com o acaso também é um fator, já que o segundo casamento ele tem uma média de 6 a 7 anos de casados.
no Brasil. Então, contar com essa sorte de que eles vão se divorciar logo, porque o segundo casamento tem uma estatística de durabilidade muito mais baixa do que o primeiro casamento. O primeiro casamento dura em torno de 17, 18 anos no Brasil, que é mais que o dobro, então quase o triplo. Então, o primeiro casamento é mais forte, apesar de que antes dos 5 anos quase 50% se divorcia. Mas ele tem a tendência de ir mais longe e de só morterialmente separar lá na velhice. Enquanto que o segundo casamento geralmente é só um enfeite de Satanás que não vai durar e a pessoa vai acabar sozinha. E aí cabe a nós a oração para que isso aconteça mais rápido e para que ele realmente caia em si e não queira mais ter outros. Então, esse trabalho de limpeza, de purificação, que muita gente já está cansado, mas eles lá não cansaram ainda do pecado, então é um trabalho de repetição. Não é? Então, rezam a Ave Maria 10, 20, 30, 50 vezes e não querem fazer esse trabalho de buscar pelo cônjuge todos os dias, como tomar banho, vamos limpá-los de novo, porque eu tenho domínio sobre o corpo dele. E se eu quiser que ele caia podre de cama, ele vai cair podre de cama e a UEM não vai mais encostar nele. E aí ele vai ficar lá. Eu sei que essa doença não é para a morte, mas sim para a restauração. Ele vai ficar lá até a UEM tocar ele de lá. A mente dele vai ser liberta nessa fase. É muito difícil fazer esse tipo de pedido para Deus, porque realmente parece que eu estou desejando o mal. Mas às vezes é necessário acontecer isso. Às vezes é necessário acontecer isso. E voltando a falar sobre o que eu vou falar hoje na mentoria ao vivo, sobre a mulher sábia, a mulher de Provérbios 31 e o homem de Efésios 5. Vou estar fazendo um estudo sobre o homem de Efésios 5, que é o homem igual a Cristo, como Cristo é o cabeça da igreja. O homem é o cabeça do lar, o cabeça da mulher. E também a mulher de Provérbios 31. Eita, mulher forte. Vou pegar como um dos exemplos Rebeca. Porque muita gente vai dizer que antigamente a mulher era completamente caseira. Não era. Rebeca estava lá no poço puxando água. Quem já puxou água em poço sabe que não é um trabalho fácil. Os baldes de antigamente não eram nem de plástico levezinho igual hoje em dia. Com certeza eram baldes mais pesados. Então, o tirar água do poço, no passado, era mais pesado. E a restauração da sua casa e da sua família precisa de muito amor, de muita dedicação. É um trabalho contínuo, é um trabalho diário. Se você fraquejar, vai falhar. Por quê? Porque o mundo não está interessado. O sistema do mundo não está interessado. O diabo, então, está trabalhando na mente de todo mundo que ele puder, na sua, na deles, na de todo mundo que ele puder. O diabo está trabalhando, ele não descansa. A Bíblia diz que ele anda em derredor procurando quem possa tragar. O sistema religioso abandonou completamente essa causa. Se você não lutar com as armas espirituais, não buscar ser a mulher de Provérbios, buscar ser o homem de Efésios 5, a sua casa, a sua família não vai ser restaurada ao acaso. Porque não é interesse de ninguém, nem do mundo, nem do sistema, e nem das algemas que ele está lá. Ninguém vai querer a restauração. E quem está algemado no pecado, com certeza, ele não só está algemado, mas tem uma família toda algemada no pecado lá. Jamais verá a luz porque estão sendo cúmplices. Eu já fiz vídeos sobre os cúmplices do adultério. Quão maldito é toda a herança genealógica dessa pessoa. É lamentável, é muito triste. E se você não tem amor e não tem misericórdia por essas pessoas, você ainda está no repúdio do não quero lutar por eles.
Muito fácil criticar quem já esteve do lado do repúdio. Mas muitas vezes nós, quando nos abstemos de lutar pelo nosso cônjuge, nos tornamos também pessoas de repúdio. E dois corações duros jamais vão dar certo. Novamente, não adianta reconciliação. Os pastores não aconselham reconciliação porque acaba em morte, acaba em violência. A psicologia não aconselha reconciliação porque acaba em violência, pode terminar nas vias de fato da pior forma possível. Então, somente uma restauração genuína das mentes de ambos para chegar na raiz do princípio do que é um casamento genuíno dentro da vontade e do propósito de Deus. E não adianta pegar uma pessoa do mundo para trazer para viver com alguém que divorciou. Porque quem casa com um divorciado se torna adúltero. É muito claro isso. É melhor deixar para lá e eu vou arrumar outra. Não. Você vai arrumar outra para desgraçar a vida dessa outra. Somente isso. Então não tem. Ou você fica sozinho, trabalhando com o seu egoísmo pro resto da vida, ou você luta pela sua casa e por sua família. Coloca eles em pé. Faz igual Josué. O povo todo se rebelou contra Deus. Ele falou, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando a gente recebe as bênçãos, quando recebe a restauração, quando tudo está bem, a gente realmente abandona. Quem está na caminhada abandona, porque Josué passou por isso. Quando eles estavam na terra prometida, o povo abandonou Deus. Não estava mais nem aí, começaram a adorar outros deuses. E Josué escreveu a famosa frase, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você precisa se posicionar sempre mais para que, se acontecer a restauração, que seja restauração, porque se for só uma reconciliação, vai cair. Vai cair, já está determinado os números. As estatísticas estão aí para provar que acaba em tragédia. Porque são dois corações duros, os dois são um. Você já ouviu falar que o narcisista atrai a vítima? Que a vítima atrai o narcisista? Pois é. Se você se comporta como vítima, você atrai o narcisista. Se você é um narcisista, você atrai a vítima. Você vai acabar matando ela. É bem assim. Trate a si primeiro, restaure a si primeiro. O fundamento da restauração está em se restaurar primeiro. Tem muito barulho aqui hoje, segunda-feira, né? Aguardo todos na live ao vivo à noite, para aprendermos a ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, para que não seja somente uma reconciliação, mas uma restauração, que realmente agrade e seja conforme o coração de Deus. Deus não faz remendo, Ele quer fazer novo. A noiva, ela não está usando trapos, ela está usando roupa nova, limpa, lavada. A noiva de Apocalipse, ela foi lavada pelo sangue de Cristo. Esse mesmo Cristo que o homem é convidado a ser. A sua mulher não vai ser limpa, o seu cônjuge não vai ser limpo se você não fizer a sua parte, o seu esforço. Que fique o convite, que fique a mensagem para todos, em nome de Jesus. Não importa quando você assistiu esse vídeo, eu tenho certeza que ele falou com você. Comente, compartilhe, se inscreva no meu canal. Ajude essa palavra a chegar mais longe. Em nome de Jesus. Amém.